Olá, sejam bem-vindas ao canal Criativa de Negócios. Eu sou Joana Cruz, costureira e empreendedora criativa. O Dia das Mães está chegando e eu quero dividir com vocês o passo a passo da Tote Bag Berna, uma homenagem que fiz à minha mãe. Quer saber em detalhes como fiz essa bolsa linda? Fica comigo! Seja para vender ou presentear, esse modelo é super versátil e traz infinitas possibilidades. Você pode brincar com os mais diversos tipos de materiais e acrescentar detalhes, variando suas criações, dando seu toque todo especial. Ela vem recheada de bolsos internos, sendo um bolso central, que dá um toque super charmoso às laterais da peça. Que mãe não gostaria de ganhar um presente como esse, não é mesmo? E se você quiser adquirir a modelagem dessa peça incrível, é só clicar no link abaixo na descrição do vídeo. Você receberá o caderno de moldes com lista de materiais, plano de corte e esquema de montagem dos moldes. Tudo em arquivo PDF, para imprimir em tamanho A4 na sua impressora caseira. Vamos começar o passo a passo? Lembrando que todas as medidas estarão lá no caderno de moldes. Para essa proposta, eu utilizei o tecido de sarja vermelho e o gorgurão floral azul, fazendo uma composição. Como estruturador, usei o nylon 600 e cola permanente. Precisei ainda de 2 zíperes de aproximadamente 30 cm e 2 cursores. Depois de cortada todas as partes da bolsa, comecei dublando a faixa que chamei de colarinho. Passei a cola permanente em um dos lados, esperei secar e apliquei a faixa de tecido floral. Fiz isso 2 vezes. Agora, eu vou costurar o colarinho à parte superior do forro, essa mais larga, deixando a margem de costura de um pé de máquina. Depois rebati a costura, tombando o tecido para o lado vermelho. Então passei um pesponto bem na beiradinha. Use a largura do ponto 3 ou 4. Repita o processo com a outra parte do forro. Em um dos lados do forro, eu fiz um bolso embutido com moldura. Dobre o forro ao meio, no sentido da vertical, para marcar o centro. E a partir da costura do colarinho, marque 4 cm para baixo. Usei o molde da moldura para fazer a marcação da janela do bolso. Tracei o contorno com a caneta e depois cortei pela parte de fora da marcação, para não parecer tecido do forro quando eu colocar a moldura. Essa moldura eu fiz utilizando o próprio nylon 600, encapando com tecido floral. Apliquei a moldura com a cola de silicone, mas você pode usar fita crepe. Depois de fixada, passei uma costura pela parte de fora, bem na beiradinha. Usei o ponto na largura 3. Não dê retrocesso, apenas puxe as linhas para trás e dê nós. Fica lindo! Centralizei o zíper na janela pelo lado avesso do forro. Usei a cola de silicone para fixá-lo.
Agora vamos aplicar o forro do bolso. Coloque o direito do tecido virado para o zíper, alinhando na parte de baixo, assim, de cabeça para baixo. Use a cola para ajudar a fixar. Agora jogue o tecido para baixo para ficar com esse acabamento. Vire para o lado direito e faça uma costura reta, apenas na parte de baixo. Não dê retrocesso. Puxe as linhas para trás, dê alguns nós e corte o excesso para ficar com um bom acabamento. Viu como ficou com um acabamento bonito? Agora é só puxar todas as linhas, dar nós e cortar o excesso. Agora leve a outra ponta do tecido para cima, alinhando a borda de cima do zíper. Faça uma costura em formato de U, começando daqui da costura que a gente acabou de fazer, fazendo a volta e terminando aqui, na outra ponta. Mais uma vez, não costumo dar retrocesso. Eu apenas puxo as linhas para trás, dou nozinho e corto o excesso para ficar com bom acabamento. Pronto, o bolso fica assim. Agora é fechar as laterais, cuidado para não costurar o forro da bolsa, e cortar o excesso do tecido que ficar. Para o bolso que vamos aplicar no outro forro, peguei um corte de tecido, dobrei ao meio pelo lado mais estreito, fiz uma costura em forma de U, deixando uma abertura no centro para desvirar. E aí eu desvirei com o auxílio da tesoura mesmo, né, para fazer as pontinhas. Cortei os excessos e desvirei. Passei um pesponto de acabamento bem na beiradinha, fechando a abertura que eu havia deixado anteriormente. Para aplicar esse bolso, meça uma distância de 4 cm para baixo a partir da emenda do colarinho. Acomodo ele assim. Temos que alinhar a lateral do bolso à parte mais estreita do forro e passar uma costura bem na beiradinha, dando vários retrocessos no início e no final. Repetimos tudo do outro lado, alinhando sempre a extremidade do bolso com a parte mais estreita do forro. E fica assim mesmo, com essa sobra de tecido. É só distribuir da maneira que desejar, fazer a costura dividindo os bolsos, fazendo pequenas pregas e costurando na parte de baixo para fechar o bolso. Vamos fazer agora o bolso central, o que dá o formato às laterais da bolsa. Para isso, separamos 4 retalhos de aproximadamente 5 cm para fazer as terminações do zíper, para ficar com um acabamento legal. Faça um sanduíche com as duas partes do tecido e o zíper, assim. Faça uma costura bem na beiradinha, utilizando um pé de máquina. Desvire, ajeitando bem as bordas e rebata a costura.
Corte os excessos, deixando da mesma largura do zíper. Repita o processo do outro lado do zíper. Agora, vamos aplicar centralizando o direito do zíper com o direito do forro. Faça uma costura de segurança bem na beirada. Coloque o forro interno, alinhando no avesso do zíper. O direito do forro fica voltado para cima, olhando para a gente. E agora faça uma costura, encostando bem a serrilha do zíper no calcador. Desvire e rebata a costura. Eu usei o ponto de número 3. Repita todo o processo do outro lado. E vai ficar assim. Faça uma costura fechando o fundo e está quase pronto. Bom, pessoal, durante o processo da construção do forro, fiz uma pequena modificação para que ficasse melhor de entender a montagem. Como vocês podem ver, o forro era uma peça única, e aí ficava difícil de enquadrar no vídeo. Então, eu apenas separei em duas partes. Não fiz nenhuma alteração na medida, apenas separei. Agora ficou assim. 4 vezes a parte menor, essa em forma de trapézio, e 2 vezes a parte maior. Deu para entender? Para que fique mais claro, o forro era assim, inteiro, e eu apenas separei em duas partes, ou seja, o bolso central ficou separado da lateral do forro. Antes de montar o forro, fiz a marcação do meu virado, com 1,5 cm, para facilitar depois. Para montar o forro, faça um sanduíche com todas as camadas. Certifique-se de que os zíperes estão na mesma posição, os dois voltados para o mesmo lado. Vamos juntar os fundos do forro dessa forma.
une tudo e passando uma costura com o pé de máquina. Fica assim. Vamos agora fechar as laterais. Você tem que unir a borda do bolso central à lateral do forro, tomando cuidado para deixar as costuras de acabamento todas alinhadas assim. Passe uma costura de um pé de máquina unindo todas as partes. Veja como facilita fazer antecipadamente a marcação do virado. Fica bem mais simples de dobrar. Abra as costuras das laterais. Faça o mesmo do outro lado. Você pode usar prendedores para ajudar a segurar. Esses aqui são prendedores simples de papel. Mantenha sempre as costuras alinhadas. Fica assim mesmo, todo estranho, mas está tudo certo. Está quase pronto o forro. Falta apenas fechar as caixinhas de leite que se formam nas laterais. Alinhe as bordas que ficam e passe uma costura de um pé de máquina. Repita o processo do outro lado. E fica assim o nosso forro. Agora vamos fazer o virado, passando cola em toda a volta. Pode ser cola de contato. Lembrando que a cola de contato tem que ser passada dos dois lados e esperar o tempo de cura da cola. Mas aqui eu usei a cola permanente mesmo. Deixe o forro reservado enquanto preparo o corpo da bolsa. Eu começo fazendo a união dos tecidos de estampado com o tecido liso, formando 3 colunas. Costurei, deixando uma borda de aproximadamente 1 centímetro. Depois de emendado, eu tombei a costura para o lado do tecido vermelho.
e passei um pesponto bem na beiradinha. Usei a largura do ponto número 4. Agora, eu juntei a outra faixa de tecido estampada, deixando o tecido vermelho no centro. Tome cuidado caso o tecido tenha sentido, para não ficar de ponta cabeça. A união deve ser feita na parte de baixo da estampa, para quando virar, fique no sentido correto. Repita o mesmo processo, mas antes de fazer o pesponto de acabamento, eu confiro se as extremidades estão do mesmo tamanho. A faixa do tecido vermelho deve ter a largura exata de 28 centímetros. Depois de passar a cola no meu corte de nylon 600 e esperar secar um pouco, eu dobro o tecido principal no meio para marcar o centro. E sobreponho de forma que fique bem centralizado. Agora é só cortar as sobras de tecido, e já está pronto o corpo da bolsa. É só unir as laterais, formar o fundo, mas antes temos que aplicar as alças. Então, vamos fazer as alças. Fiz as minhas alças usando o próprio tecido de sarja, mas você pode usar as alças de sua preferência. Eu cortei o molde 4 vezes no nylon 600 mesmo e encapei, colando dessa forma. Use alguma coisa com ponta para fazer as preguinhas nas partes arredondadas. Aqui eu usei o meu descosturador mesmo. Precisei fazer piques nessas partes. Dei batidinhas com martelo para assentar as pregas. Bom, use martelo próprio para isso, que não foi o meu caso. Usei o que eu tinha mesmo.
Depois de encapados, ficou assim. Uni as duas partes com cola, deixando as bordas bem alinhadinhas. Agora é só passar um pesponto em toda a volta da alça, bem na beirada. Use o ponto número 3. Ah, importante, ajuste o ponto da sua máquina para que fique bonitinho dos dois lados. Teste antes, simulando a mesma quantidade de camadas em um retalho qualquer. Assim você não corre o risco de estragar o seu trabalho. Apliquei as alças, deixando uma distância de 14 centímetros entre elas e 8,5 centímetros a partir da borda do corpo da bolsa para baixo. Já adiantei um dos lados, para vocês terem ideia de como vai ficar. Fiz as marcações usando fita crepe, da parte de fora da fita até o outro lado externo, marquei 14 centímetros e 8,5 centímetros da borda do meu corpo da bolsa para baixo. Fixei a alça com a ajuda de fita crepe, alinhando as partes mais estreitas da alça às extremidades da fita e a ponta da alça encostando na fita de baixo. Para prender as alças, fiz uma costura em forma de coração. Coloque a agulha bem no centro, use a ponta da alça como referência. Vire a bolsa e passe uma costura reta até encontrar a costura do pesponto da alça. Levante o calcador com a agulha baixada e vire novamente. Passe uma costura exatamente em cima do pesponto. Use a mesma largura do ponto para ficar bem bonito. Eu costurei ponto a ponto, girando o volante com a mão mesmo. Quando você chegar na mesma altura do outro lado, levante o calcador com a agulha baixada e costure reto até encontrar a costura no centro. Não dê retrocesso. Corte a linha deixando uma sobra. Eu costumo puxar a linha para trás, ficam assim, 4 pedaços de linha. Eu dou vários nós e corto o excesso. Agora repita todo o processo na outra ponta da alça.
Não ficou um charme? Para fechar a bolsa, é só unir as extremidades desse triângulo que se formou no meio, alinhando a ponta do triângulo à emenda do tecido, deixando uma margem de um pé de máquina. Costure a partir da marcação aqui dessa linha do meio. A agulha ela tem que ficar exatamente em cima dessa linha. É importante posicionar a agulha bem em cima da linha. Dê retrocessos no início e no final. Repita o processo do outro lado, só que agora começa a costura de fora para dentro. Parando de costurar com a agulha bem em cima da linha central, encontrando as costuras. Não esqueça de dar retrocessos. Feche as laterais, fazendo a costura reta, encontrando a costura na ponta do triângulo. Faça isso dos dois lados e pronto. O corpo da bolsa está pronto. Abra as costuras, dando forma ao fundo da bolsa. Agora pode desvirar a peça. Depois de virado pronto, tanto no forro quanto no corpo da bolsa, é só colocar um dentro do outro e costurar pela borda. Eu costumo colar antes, mas antes de passar a cola, eu sempre confiro as medidas para ver se estão corretas, para evitar sobra, para ver se encaixa tudo bem direitinho. Alinhe bem a costura lateral do forro com a costura lateral da bolsa. Com a ajuda de prendedores, vá unindo toda a volta. Confira tudo, se o zíper está funcionando, se está tudo certinho, tudo direitinho. Feito isso, eu passo o cola em toda a volta e vou colando com cuidado, sempre alinhando as costuras laterais. Depois é só passar uma costura de pés-ponto em toda a volta, bem na pontinha, e sua bolsa está pronta. O resultado é esse, uma bolsa em tecido, mas bem estruturada. E como eu usei o nylon 600 na estrutura, se pegar aquela chuvinha nem molha o que está dentro. Ficou bem espaçosa, cabe muita coisa mesmo. Dá até para levar cadernos e livros, e ainda sobra espaço. Eu deixei assim mesmo, aberta, mas você pode colocar um botão magnético no colarinho para fazer o fechamento. Eu quis deixar assim, já que tem o bolso central e o bolso janela com zíper, para guardar carteira e celular com segurança. Eu me apaixonei pelo resultado. Acho que minha mãe vai adorar. Ficou bem a cara dela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É a minha primeira experiência com tutorial. Agora é a sua vez de fazer a sua tote bag Berna. Dê o seu toque especial a ela. Utilize outros materiais, acrescente detalhes. De uma coisa tenho certeza, seus clientes e amigas irão adorar. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui. Um cheiro e até a próxima!